went to the wrap party, that this was it for the Andy Griffith Show. Existe uma pergunta que fica sem resposta quando um homem passa décadas sendo transformado em mito. O que sobrou do ser humano depois que a lenda o consumiu? No caso de Chuck Norris, essa pergunta ficou suspensa por mais de 50 anos. Quando a resposta finalmente chegou, não veio de um tribunal, nem de um set de filmagem, nem de uma entrevista coletiva. Veio de um vídeo postado num domingo havaiano por um homem de 86 anos com os punhos levantados ao sol, acompanhado das palavras: "Eu não envelheço, eu subo de nível." 9 dias depois, ele estava morto. No dia 19 de março de 2026, Chuck Norris deu entrada em estado de emergência no hospital na ilha de Kauai. Estava hospedado na casa que ele e sua esposa Jenna compraram na costa norte da ilha, uma propriedade que frequentavam havia anos. Horas depois, ele não estava mais lá. Tinha 86 anos. O comunicado da família foi curto e cuidadoso. Não divulgaram a causa da morte. Pediram privacidade. Mas havia uma linha que se destacava de tudo. Obrigado por amá-lo. Não obrigado por assistir aos filmes. Não obrigado pelas condolências. Essa escolha não é acidental. É o primeiro sinal de que a história que a maioria das pessoas conhece sobre Chuck Norris é fundamentalmente incompleta. Para entender o que foi encontrado naquela terça-feira no Havaí, é preciso voltar ao começo, não ao começo da lenda, mas ao começo do homem. E essa é a primeira revelação que esta história oferece. O homem e a lenda são quase irreconhecíveis um para o outro. Carlos Ray Norris nasceu em 10 de março de 1940 em Ryan, Oklahoma, e quase não sobreviveu ao parto. Chegou ao mundo como o que os médicos chamavam de bebê azul, com oxigenação perigosamente baixa. Sua mãe, Wilma, era cristã devota e criou 3 filhos praticamente sozinha, enquanto trabalhava em empregos que pagavam o mínimo possível. Seu pai, Ray, era um veterano da Segunda Guerra que voltou para casa partido e mergulhou no álcool, desaparecendo por meses a fio. Chuck escreveu que quando o pai estava ausente, a casa ficava mais calma. Quando ele voltava, todos pisavam em ovos. A família migrou de Oklahoma para o Kansas e depois para a Califórnia, seguindo o trabalho que nunca foi suficiente. Quando Chuck se formou no ensino médio, em 1958, era um adolescente magro, não atlético, que nunca havia, por suas próprias palavras, conseguido realizar nada verdadeiramente difícil. Ninguém que o conhecia naquele momento teria previsto o que viria a seguir. Ele se alistou na Força Aérea, no mesmo ano em que se casou com sua namorada do colégio, Diane Holechek. Ela tinha 17 anos, ele tinha 18. A Força Aérea o mandou para a Coreia do Sul, e foi lá que a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou. Ele tropeçou numa aula de Tansudo e ficou completamente absorto. Treinou 4 horas por dia, 5 noites por semana, sob a orientação de um mestre coreano chamado Shin Jae-chul. Em 13 meses, conquistou a faixa preta. Mais tarde, escreveu uma frase que define tudo o que veio depois. Pela primeira vez na minha vida, eu havia realizado algo difícil por conta própria. Esse momento importa, não porque mudou seu corpo, mas porque mudou sua crença sobre o que era possível para ele. E uma vez que uma pessoa internaliza essa crença, ela passa o resto da vida procurando coisas difíceis para tentar. Quando foi dispensado em 1962, tentou se tornar policial e foi colocado numa lista de espera. Enquanto aguardava, ensinou karatê no quintal de seus pais. Em poucos anos, havia construído uma rede de mais de 30 estúdios de artes marciais pelo sul da Califórnia, com alunos que incluíam Steve McQueen, Priscilla Presley e Bob Barker. Mas aqui a história levanta uma nova questão. Como um professor de karatê de quintal na Califórnia se transforma num dos atores de ação mais reconhecidos do planeta? A resposta passa por uma noite em Madison Square Garden, em 1967,
e por um encontro que mudou a trajetória de duas carreiras ao mesmo tempo. Bruce Lee avistou Chuck Norris num torneio de karatê em Nova York e o procurou depois do evento. Treinaram juntos no quintal de Lee, em Los Angeles, por 2 anos, debatendo filosofias de luta, se desafiando mutuamente, melhorando por causa disso. Então Lee ligou pedindo um favor. Estava dirigindo um filme em Roma, chamado Operação Dragão, e precisava de alguém para o papel do vilão na sequência final de luta no Coliseu Romano. O governo italiano havia negado permissão para filmar no local histórico. Lee filmou mesmo assim, em 5 dias, ilegalmente. O filme foi feito por $130 mil e arrecadou cerca de 130 milhões em todo o mundo. Chuck Norris se tornou mundialmente famoso por ser derrotado em cena pelo homem que ele chamava de maior artista marcial que já existiu. Quando Lee morreu em 1973, sua viúva se mudou para uma casa a meio quarteirão da residência dos Norris. Chuck passava as noites com a família, contando ao jovem Brandon Lee histórias sobre o pai. Foi Steve McQueen quem finalmente empurrou Chuck para a atuação de forma séria. McQueen disse diretamente: "Você tem a presença, agora aprenda o ofício." Chuck se matriculou em aulas de atuação na MGM. Quando nenhum estúdio quis distribuir seu segundo filme, Good Guys Wear Black, ele e os produtores alugaram os cinemas deles mesmos. O filme, feito por $1 milhão, arrecadou 18 milhões. Hollywood não pôde mais ignorá-lo. Mas a pergunta que ninguém fazia naquele momento, e que o tempo provaria ser a mais importante, era esta: quanto de tudo isso Chuck Norris realmente controlava? Em 21 de abril de 1993, Walker Texas Ranger estreou na CBS e quase morreu imediatamente. A produtora original faliu durante a primeira temporada. O piloto e apenas mais 2 episódios tinham sido concluídos quando o financiamento colapsou. Então vieram os números de audiência da estreia: 16,5 pontos de audiência, 27 pontos de participação, o que significa que mais de 1/4 de todas as televisões ligadas naquela noite de sábado estavam sintonizadas num show sobre um Ranger texano que lutava de karatê. A CBS encontrou novos parceiros e salvou o programa. O que se seguiu foram 9 temporadas, 203 episódios, e a primeira série de horário nobre da história da televisão americana filmada inteiramente no Texas. Seu contrato garantia $375 mil por episódio e 23% de todos os lucros. Ao longo de 203 episódios, só os cachês de atuação chegaram perto de $76 milhões. Mas há um dado que muda a leitura de tudo isso. Documentos judiciais revelados anos depois mostraram que a receita total da franquia Walker ultrapassou $692 milhões. Em 2018, Norris processou a CBS e a Sony, alegando que lhe deviam mais de $30 milhões em lucros não pagos. Sua equipe jurídica documentou que a CBS havia estruturado seus contratos de streaming e distribuição de forma a evitar acionar sua cláusula de participação nos lucros, e não havia reportado nenhuma receita de streaming a ele desde 2004. O processo arrastou pelos tribunais por 5 anos, antes de ser encerrado em julho de 2023, por um valor não divulgado. Seja lá o que a CBS pagou para fechar esse caso, agora integra o espólio estimado em $70 milhões que sua família está recebendo. Esse espólio inclui o Lone Wolf Ranch, em Navasota, Texas, com aproximadamente 400 hectares no condado de Grimes, a casa de Kauai avaliada em cerca de $7 milhões, e a Seaforth Bottling Company, fundada depois que trabalhadores perfurando o terreno em busca de água encontraram, em 2011, um aquífero artesiano de 23 mil anos de idade sob rocha vulcânica. Gina O'Kelly detém 51% das ações como CEO, o que significa que a empresa permanece integralmente nas suas mãos, enquanto o restante do espólio é dividido. E então chegamos à peça que esteve escondida por quase 30 anos.
a que redefine toda a imagem que a lenda projetou de si mesma. Em agosto de 1962, enquanto aguardava sua dispensa da Força Aérea em Riverside, na Califórnia, Chuck conheceu uma mulher chamada Johanna num bar. Ele não lhe disse que era casado. O relacionamento breve produziu uma filha chamada Dina, nascida em fevereiro de 1963. Johanna descobriu que Chuck era casado, criou Dina inteiramente sozinha, se casou com outro homem, e quando Dina tinha 16 anos, deu a ela uma instrução específica: não entre em contato. Ele tem uma esposa, tem filhos, não interfira. Por 26 anos, Dina carregou o sobrenome de um pai que nunca havia conhecido e nunca o procurou. Então o divórcio de Chuck e Diane se tornou público em 1989. 2 anos depois, Dina escreveu uma carta. No seu livro de memórias de 2004, Chuck descreveu entrar na sala de estar e encontrá-la parada ali. Escreveu que no instante em que a viu, soube sem exame, sem documentação, que era sua filha. Viu o próprio rosto olhando de volta para ele. Ambos choraram imediatamente. A frase que escreveu em seguida se tornou uma das coisas mais citadas que ele disse fora de um filme. Podem existir pais ilegítimos no mundo. Eu sei, porque eu fui um. Mas não existem filhos ilegítimos. Dina foi inteiramente acolhida pela família. Em 2015, Chuck publicou uma foto de férias em Kauai, com Dina, o marido dela e 2 netos, na mesma ilha onde ele morreria anos depois. A foto era pública. Quase ninguém notou, porque a figura pública havia encoberto o homem por completo. Agora, o vídeo do começo desta história faz sentido de uma forma completamente diferente. Um homem de 86 anos, num paraíso havaiano, com os punhos levantados ao sol. Não era arrogância, não era performance, era a linguagem de alguém que havia passado a vida inteira transformando cada derrota em ponto de partida. O bebê azul, que quase não sobreviveu ao parto. O adolescente invisível de Oklahoma. O professor de karatê que nenhum estúdio queria. O homem que escondeu uma filha por 26 anos e depois a acolheu com lágrimas. O marido que dormiu num sofá ao lado de uma cama de hospital por 5 meses, enquanto sua esposa Jenna lutava contra o envenenamento por contraste de ressonância magnética, que os médicos se recusavam a reconhecer. Até que os exames confirmaram níveis de gadolínio no sangue dela, que, nas palavras do próprio médico, estavam literalmente fora da escala. Eu não envelheço, eu subo de nível. Ele postou isso 9 dias antes de morrer. E quando a família escolheu encerrar o comunicado com as palavras "Obrigado por amá-lo", o que estavam dizendo era: "Obrigado por amá-lo, apesar de tudo que vocês nunca souberam sobre ele."